Olá? Sabe aquelas conversas ou até mesmo ambientes que parece que simplesmente drenam a nossa energia? Que nos deixam na defensiva sem nem saber direito o porquê? Pois é, este guia aqui é basicamente um mapa para navegar nessas dinâmicas complicadas. Serve tanto para a vida pessoal quanto para a vida pública. Vamos lá? Vamos decifrar esse jogo juntos? E a gente começa com a pergunta que vale ouro. Porque vamos combinar, todo mundo já passou por isso. Por que gente que deveria ser madura, de repente age como um adolescente difícil? E mais importante, como é que se usa uma coisa chamada serviço para nunca mais ser dominado por essas pessoas? Essa é a questão que vai guiar toda a nossa análise. Bom, e aqui está o nosso plano de jogo, bem dividido em 5 etapas, tá? Primeiro, a gente vai entender o problema. O que é esse tal de assombramento? Depois, vamos montar o nosso arsenal de estratégias mentais. E aí, por fim, a gente leva tudo isso para o campo de batalha do dia a dia. É uma jornada completa, da teoria direto para a ação. Ok, primeiro passo, o diagnóstico. Para a gente poder resolver qualquer problema, primeiro a gente precisa dar um nome para ele, certo? Então, o que significa exatamente quando se fala que alguém está num estado assombrado? E aqui está o ponto mais importante de todos, a virada de chave. Assombramento não é quem a pessoa é, mas sim o estado em que ela está naquele momento. É como pensar em alguém com gripe. A pessoa não é uma gripe, ela está gripada. Parece simples, mas essa distinção é a chave que desliga a nossa reatividade emocional e permite que a gente pense com muito mais clareza. O que a gente vê aqui neste slide é exatamente essa mudança de lente. É trocar o julgamento, aquela coisa fixa de dizer essa pessoa é difícil, por uma análise mais objetiva da situação. Essa pessoa está num estado difícil. Essa pequena mudança já nos dá a distância necessária para agir com estratégia, em vez de só reagir com emoção. Certo? A partir do momento em que o assombramento é identificado, a dinâmica de poder da interação muda completamente. A questão agora passa a ser como é que se assume o comando. É hora de retomar esse controle. Pensa assim, numa conversa saudável, a troca é horizontal, de igual para igual. A pessoa que está no estado assombrado tenta quebrar isso. Ela tenta verticalizar a relação, ou seja, se colocar por cima, tentando impor um certo domínio. A gente sente aquela competição no ar, aquele desejo de controle. Então qual que é a jogada aqui? A resposta não é nem se submeter, nem bater de frente. A estratégia é a gente mesmo assumir o controle dessa verticalização. Em vez de deixar a outra pessoa ditar as regras do caos, a gente impõe a nossa própria estrutura, de forma calma, firme e tira o espaço para a desordem dela. Agora, para conseguir executar essa estratégia de controle sem se deixar levar emocionalmente, a gente precisa de uma ferramenta mental. E ela é poderosa. É aqui que entra a metáfora central de todo esse esquema. E aqui está a grande sacada. Se a gente começa a enxergar o comportamento do outro como o de um adolescente, ou seja, um ser humano ainda em formação, um pouco infantilizado, o ataque pessoal perde totalmente o poder. Deixa de ser sobre nós, passa a ser sobre a imaturidade, a ineficácia momentânea da outra pessoa. Isso nos dá exatamente o desapego emocional que a gente precisa para agir. E quando a gente adota essa mentalidade, esses comportamentos se tornam previsíveis. A agressividade, a necessidade de dominar, aquela busca por aceitação, nada disso é mais uma surpresa. Vira um dado a ser gerenciado. A gente para de reagir e começa a antecipar os movimentos. Com a mentalidade certa no lugar, agora a gente pode aplicar a tática principal. E pode parecer estranho, contraintuitivo até, mas a estratégia mais eficaz aqui é a de servir. Vamos entender como isso funciona na prática. Olha, é fundamental entender a diferença. Servir por fraqueza é ceder, é virar capacho. Já o servir lúcido é outra coisa completamente diferente. É uma ação consciente, pensada, para neutralizar o conflito. Por quê? Porque a pessoa assombrada quer ser servida. Ao fazer isso, a gente evita o atrito, mas o controle da situação, esse continua na nossa mão. Esse processo de 4 passos resume a tática toda. Primeiro, o diagnóstico. Segundo, a gente ativa a mentalidade, a mudança de perspectiva. Terceiro, vem a ação tática de servir. E o quarto, que talvez seja o mais importante, manter a firmeza interna. A gente serve por fora, mas por dentro, as rédeas continuam curtas. E essa lógica toda não serve só para conversas 1 a 1, não. Ela se expande para qualquer ambiente caótico. Agora, vamos pegar essa mesma estratégia e aplicar em espaços públicos, para ver como ela funciona em larga escala. Quando a gente entra num lugar e sente aquela energia pesada, caótica, o diagnóstico é o mesmo.
O ambiente está assombrado. O que isso quer dizer? Que a maioria das pessoas ali está operando a partir desse estado meio infantilizado. Basicamente, estão agindo como um grande coletivo de adolescentes. E essa pergunta aqui resume tudo. É claro que não, né? Ninguém em sã consciência ia buscar um conselho profundo ou uma parceria de vida com alguém nesse estado. Então, por que se expor ao gastar energia no ambiente público que está operando exatamente com essa mesma lógica? Não faz sentido. A postura correta nesses lugares é o resguardo, é proteger a própria essência, é entender que não se deve expor vulnerabilidades, não se deve se abrir num ambiente que não tem a menor maturidade para receber aquilo. É, no fim das contas, uma questão de economia de energia e de autopreservação. E esse ditado antigo, ele encapsula perfeitamente o princípio do resguardo. A nossa essência, os nossos insights, a nossa energia são pérolas. E a estratégia é saber quando e para quem oferecer essas pérolas. Num ambiente assombrado, a resposta é simples. Guarde-as. Então, para a gente fechar, aqui está o kit de ferramentas. Primeiro, entender o assombramento como um estado, não como identidade. Segundo, assumir o controle da verticalização. Terceiro, usar a metáfora do adolescente para o desapego emocional. Quarto, servir de forma lúcida. E, por fim, proteger a própria essência através do resguardo. E a gente encerra com essa reflexão. Com essas ferramentas em mãos e com essa nova visão do tabuleiro social, a questão muda. Não é mais sobre como reagir ao caos. A questão passa a ser qual será o primeiro movimento consciente para garantir a própria calma e o próprio controle. A decisão de como jogar de agora em diante é inteiramente estratégica.